Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com a professora, acadêmica, confreira, Terezinha Leoni Wolff. Eu a considero um dos pilares da fortaleza histórica, cultural de Porto da Vitória e da região do Vale do Iguaçu. Minha querida, estimada professora Terezinha, mas seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. Obrigada, professor. Boa tarde para os ouvintes da CBN. Professora Terezinha, mês de abril, muitas datas comemorativas no nosso querido Brasil. E nós vamos mergulhar um pouco na história e a senhora vai nos relatar parte dessas datas, como a senhora vivenciava como aluna, como professora, depois outros assuntos que envolvem a sua atividade maravilhosa na cultura e na história na nossa região. Professor Aloísio, no meu tempo de escola, era assim muito festejado. Todas essas datas eram comemoradas. Nós tínhamos, por exemplo, no descobrimento do Brasil, que hoje eu acho que está um pouquinho esquecida essa parte, né? Mas nós falávamos, escutávamos e aprendíamos coisas sobre o Brasil, sobre a importância do Brasil, né? Na nossa história, no desenvolvimento dentro do comércio, dentro da indústria, principalmente dentro da educação. Nós tínhamos, falando do hino nacional, todas as canções cívicas, enfim, nós não só aprendíamos a cantar logo no comecinho, né? A gente aprendia a cantar, mas sabíamos que o hino nacional tinha que ser cantado em uníssono, quer dizer, uma tonalidade só, isso foi aprendido desde cedo, composição de sentido direitinho, sem ficar mexendo no cabelo, sem ficar mexendo no nariz, como normalmente a criança faz. Mas desde cedo nós aprendíamos as boas maneiras em relação ao dia do hino nacional. E no Balduino Cardoso, que foi graças a Deus onde eu estudei, nós tínhamos a homenagem à bandeira, que aliás era feita toda no sábado, sempre no sábado, mas nós tínhamos no dia do hino nacional, sempre dentro da sala de aula, a interpretação do hino nacional, do poema. E lá fora nós tínhamos que cantar o hino nacional, inclusive em determinadas ocasiões alguém declamava o hino nacional, enquanto que os demais alunos faziam boca chiusa. Então é uma coisa que a gente não esquece. E o dia 22 de abril, que era o do descobrimento, tinha também música que se cantava, o hino do descobrimento, que foi esquecido também, hoje nem aparece mais nos hinários, né, professor? E no dia 13 de abril, que era o dia do hino, dia 22, que era o dia do descobrimento, e dia 21 de abril, que era o dia de Tiradentes. Então essas três datas marcavam realmente o mês de abril. Eram as que mais se festejava em termos de bancos escolares. Interessante, na atualidade já as coisas vão mudando, depois vamos ter toda a questão do positivismo através do Augusto Conte, onde Benjamin Constant traz todo esse pensamento, e a gente vê aí Rondon também, o Marechal Cândido Rondon, dia 19, dia do Exército Brasileiro, dia do Índio. Quer dizer, nós temos datas assim fantásticas no mês de abril. Isso mais, claro, século XX e XXI. Né? Uma questão que marcou, professor, desde muito cedo para mim, foi o tema que nós temos dentro da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, no caso do positivismo, isso aí foi uma coisa que marcou, porque a professora ensinava sempre, gente, para que haja progresso numa nação, tem que haver ordem. E isto foi uma coisa que a gente levou para sempre. Com certeza. E precisamos, né, exatamente hoje. É o momento agora, professor, de ordem, né, para que haja progresso. Porque se nós não tivermos ordem, do jeito que nós estamos vendo as coisas acontecerem,
vai ser difícil o progresso. Dona Terezinha, a senhora deu assim, uma pincelada em relação ao seu período de estudante, que foi, eu sei, já em off, a gente sempre conversou muito, as atividades esportivas, tantas coisas boas. O foco é mais dentro, como era a nação brasileira e eu era visualizado pelos alunos. Mas tem um lado depois que a senhora se tornou uma grande educadora, uma grande professora. Como é que era essa relação da senhora em sala de aula, no sentido exatamente de estar conduzindo, estar no comando, repassando? E eu quero aproveitar, porque a senhora fez um trabalho espetacular junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. A senhora semeou muito bem que muitas coisas de projetos até hoje são colhidos frutos maravilhosos. Dá para colocar para nós, dona Terezinha? Professor, bom, em sala de aula eu trabalhei muito educação e cultura, sempre. Sempre que eu podia, nós tínhamos na época de aprendizagem da escola, aprendemos algumas coisas em técnica, como os centros de interesse. E nesse período do meu trabalho, o centro de interesse foi muito importante, professor. Porque eu sempre gostei muito de cantar, de poesia, de declamar. E tinha determinada ocasião, vamos supor assim, um centro de interesse com uma música que era uma música de compositores nacionais. E então ela falava justamente de toda a regionalização do Brasil, dentro do poema, né? Então, todas as regiões que nós tínhamos no Brasil, tínhamos os tipos característicos e tínhamos um vocabulário que era sempre esmiuçado dentro desse centro de interesses. E nós, então, conseguíamos, com os alunos, esse compartimento de trazer coisas que eu perguntava, eles pesquisavam, às vezes, que no meu tempo não tinha essa história de pesquisa de computador, mas nós tínhamos as bibliotecas. Então, os alunos, normalmente, eles corrigiam, iam procurar fontes nos livros, nas bibliotecas. E toda a escola na qual eu trabalhei, professor, por pouco que tivesse de livros, por pouco que a biblioteca fosse pequena, mas sempre os alunos tinham condições de trazer livros para casa, entregarem direitinho, aprenderam isso. Inclusive a parte dos bons hábitos de você cuidar do livro, de folhear o livro, que o senhor deve lembrar muito bem dessa parte também. Eu também tive o prazer de estudar no Baldino Cardoso, tive o prazer de ter aula com Terezinha Leoni Wolff, foi seu aluno. Então isso é muito vivo da Terezinha. O que a senhora fala hoje, eu lembro perfeitamente que a senhora, como uma educadora, professora, colocava no dia a dia em sala de aula. E isso realmente fortaleceu uma geração. Essa geração, como diz, geração de ferro, está infelizmente desaparecendo. E os valores são para sempre, né, dona Terezinha? Tenho orgulho hoje, professor, quando eu encontro ex-alunos meus, como por exemplo, no tempo que eu trabalhei no Colégio São José, que foi pouco tempo, mas eu tive assim muita liberdade, porque eu trabalhava com educação moral e cívica. E dentro desse trabalho, nós criamos jornalzinho dentro da escola, era uma coisa maravilhosa. E os alunos de então, que eram um curso científico, a primeira turma do curso científico mista do Colégio São José, eu trabalhei com educação moral e cívica. Esses alunos hoje estão quase fora, né? Mas dentro de uma profissão, dentro de coisas boas. Teve um casamento da minha família, eu encontrei com 2 alunos que foram no Colégio São José, vieram me abraçar e lembraram do nosso tempo de Colégio São José, porque existia todo um trabalho envolvendo todas as disciplinas, todas as áreas, porque educação moral e cívica é isso, né? Nós temos que formar o cidadão, e o cidadão exige uma formação que ele possa atuar em qualquer área da sociedade e que se saia bem. Na sua totalidade. Professora Terezinha, em 1 minuto eu vou insistir um pouquinho no sentido da sua passagem pela Secretaria Estadual de Educação de Curitiba. A senhora poderia comentar em 1 minuto, por gentileza?
essa passagem espetacular. A senhora não ficava só em Curitiba, a senhora palmilhava o estado do Paraná. Professor, quando eu assumi lá em Curitiba, na Secretaria de Educação, eu já aqui, 1970, 69, eu tinha trabalhado no Balduino como uma professora substituta, né? E nós tínhamos ali uma quinta série que era exatamente para que os alunos que não foram alfabetizados, porque Santa Catarina implantou o Plano Estadual de Educação antes da 5692. Então, quando eu assumi ali no Balduino Cardoso, aquela turma, eles ainda estavam na quinta série precisando de alfabetização. E depois eu saí daqui, fui para Curitiba, e lá eu já entrei trabalhando com a 5692. Então foi uma coisa muito importante, porque nós trabalhávamos com professores, com diretores de escolas, e tínhamos aulas muito boas com especialistas técnicos em educação. Tanto é que eu fiquei na parte técnica de organização do regimento escolar. Para mim, o regimento escolar, dentro da educação, eu preguei isso e acho que as pessoas que aprenderam comigo naquela ocasião entenderam também. Ele é a nossa Constituição. Se nós temos na nação uma Constituição Federal a ser obedecida, na escola nós temos um regimento escolar que deve ser obedecido. Professora Terezinha Leone Wolff, a aposentadoria chegou e ninguém se aposenta. Quem tem cultura, quem tem conhecimento, quem tem consciência, civismo e sabe o que é ser um brasileiro, não se aposenta. Eu preciso que ela nos conte exatamente como foi o projeto centenário de Ana Vitória e também o que mais marcou. Professor, eu tinha voltado de Curitiba em 1988. E aí me convidaram, o Cordovan, que era secretário de Esporte e Cultura, no caso, ele me convidou para fazer um programa de aniversário da União da Vitória. Isso foi no mês de março de 1989. Eu fiz uma programação que era para ser numa noite e acabou sendo para 2 noites, porque eu separei a parte mais folclórica, mais popular, da outra parte que era mais elitizada. Então nós fizemos 2 noites. Aí o professor Mário me convidou para ficar trabalhando na comissão que organizaria o centenário. Então em junho de 1989 eu comecei a trabalhar com essa parte, coordenando as festividades do centenário. E o meu primeiro passo, o que foi? Vou pegar a comunidade para fazer esse trabalho, porque eu não vou mandar fazer as coisas, eles é que têm que dizer o que tem que fazer. E foi assim que nós fizemos. Foram constituídas algumas comissões importantes, cada setor da sociedade tinha algumas promoções, que eram os responsáveis por elas, e nós tivemos assim um trabalho maravilhoso. Eu nunca vou esquecer desse trabalho que foi feito na ocasião. O professor Mário deu liberdade, não me deu dinheiro, né? O professor Mário, não, nós não tínhamos, foi uma coisa, ele disse realmente que a parte financeira não. O que fosse de poder ajudar com o trabalho da prefeitura seria feito, né? Condução, alguma coisa assim, construção de algumas coisas também seria da prefeitura. Mas a parte de dinheiro para eu dizer, vou gastar nisso, não existiu. Não existiu mesmo. Então, professor, eu considero assim que aquele foi um primeiro passo para que ressurgisse a cultura dentro da cidade, que as pessoas reclamavam. Quando elas iam numa reunião comigo, elas diziam, mas nós já tivemos isso, nós já tivemos aquilo. Eu dizia, eu sei, eu acompanhei, então agora vamos dar um jeito de reavivar tudo isso. E aí foram várias comissões, professor, que trouxeram coisas muito importantes. Por exemplo, Cineluz estava desativado e tinha feito a última sessão, estava assim num projeto de ser vendido ou talvez alugado para um outro fim que não cultural. Sugeri ao Cordovan, daí falamos com a diretoria, o professor Mário concordou e conseguimos fazer um trabalho
dentro do Cineluz para as promoções do centenário. Foi feito um comodato, né? E foi feito esse uso por 5 anos ele tinha sido feito uso pela prefeitura, mas depois até ele foi prorrogado, até que ele foi tombado e hoje então está aí prestes a ser reinaugurado e muito originalmente, né? Porque eles usaram de tudo, né, professor? É a ação daqueles que dão valor àquilo que é nosso. Outra coisa que eu considero muito importante do centenário, a realização daquele concurso para a escolha do marco do centenário, que aquilo foi divulgado não só aqui na nossa cidade, foi divulgado para o estado todo. E justamente quem ganhou o projeto que ganhou para a construção do marco do centenário foi justamente seu Ivaí, que foi uma pessoa maravilhosa nesse sentido de restabelecer um trabalho cultural na cidade. Ele sempre foi interessado nessa parte. E nós tivemos a oportunidade de levantar a história da fundação da cidade. Porque até então, alguns diziam, foi o Coronel Amazonas que fundou. Ele não foi o fundador, ele foi um grande comerciante industrial, ele era tropeiro, mas, na verdade, a cidade foi realmente, quando se abriu o val do Iguaçu, que nós tivemos oportunidade de ver as tropas passando, indo fazer compras, levando gado para São Paulo, trazendo sal. Então, foi um período assim que deu margem aos primeiros tropeiros se localizarem aqui, onde nós hoje temos a cidade de União da Vitória, que até 1917 foi uma cidade só, com Porto União, né? E o centenário, também uma coisa que eu considero muito importante, é que o prefeito, na época, de Porto União, ele deu todo o aval para a organização de algumas promoções em União da Vitória. E ele participou também aqui em Porto União e em União da Vitória, que era o Dr. Ari Carneiro Júnior. Uma pessoa assim, que nasceu aqui, que conhecia a história e que me deu a mão muitas vezes. Cabeça aberta. Aberta, exatamente. Que na cultura tem que ser assim, né, professor? Nós não podemos... Não podemos dividir as coisas. E a parte folclórica, com as etnias que formaram a nossa população, que foi assim também um reavivar. Nós tivemos jantares maravilhosos, com história, com pessoas que contaram as primeiras levas dos imigrantes, no caso, e também de senhores que na época foram escolhidos por serem um patrimônio naquela etnia. Tivemos na época do centenário a dona Gema Beng, fazia 100 anos, e ali ela foi considerada a senhora centenário. Então, no dia que nós fizemos o jantar dos italianos, ela foi homenageada, inclusive, pelo prefeito Mário Risenberg e por mim, que estava na coordenação do trabalho, né? Bom, Terezinha, eu sei que vai longe e a senhora tem o conhecimento, tem a vivência, se projetou, executou, saboreou e colheu frutos, e até hoje esses frutos estão assim vivos, ativos. Mas a senhora tem uma passagem junto às secretarias de Cultura de União da Vitória. Sei que alguns fatos importantíssimos, até em termos de Paraná, a senhora conseguiu também implantar. Poderia comentar rapidamente, porque depois eu já vou para o último questionamento, e é bem saboroso falar de algo que lá estava uma rainha naquele castelo. Então, nos fale sobre a passagem junto à Secretaria de Cultura de União da Vitória. Professor, na Secretaria de Cultura de União da Vitória, eu tive a oportunidade de coordenar 23 municípios paranaenses, porque na época era o Jaime Lerner, o governador, e dentro da Secretaria de Cultura tinha sido institucionalizado a regionalização da cultura. Então nós éramos aqui a 8ª Regional de Cultura, que abrangia 23 municípios. E durante esse período várias reuniões foram feitas em municípios diversos,
sempre recebidas assim por prefeitos, pela comunidade de um modo geral, inclusive darem lembrança para a gente trazer, sabe, foi um trabalho maravilhoso. E junto com esse pessoal também organizamos várias promoções dentro da Secretaria de União da Vitória, no caso, né? Eu esqueci de falar uma coisa importante no centenário de União da Vitória, que foi a primeira vez que foi escolhido no Cineluz a rainha a Miss União da Vitória, a Miss Paraná. Miss Paraná. Foi aqui em União da Vitória, nós tínhamos a nossa candidata que era do centenário, ela entrou como Miss União da Vitória, mas daí quem ganhou foi a Miss Curitiba, que tinham vindo, mas vieram vários municípios com as suas candidatas e fizeram o desfile em União da Vitória ali no Cineluz. Poucos lembram desse momento, né, Terezinha? Tem tanta coisa, professor. Tem o nado sincronizado que foi feito no SESI e que eu pensava assim, esse nado sincronizado vai frutificar, porque tem educação física nas universidades, tem escola de danças. Por que não vai se formar aqui um grupo de nado sincronizado? Veio de Curitiba. Que tinha minha sobrinha, que fazia essa parte lá. Através dela eu consegui trazer a Faculdade Católica, que tinha um grupo, junto com a Academia Amaral, e deram uma demonstração ali no SESI. Bom, Terezinha, infelizmente eu tenho 1 minuto para falar de algo que lembra muito as suas ações. Coordenadora da Casa Cultural, Aníbal Cury, o sonhado, o encantado, o Castelinho. Eu sei que você está segurando nas mãos algo que foi naquela época também, ou até antes. Mas 1 minuto para falar o Castelinho é uma injustiça, mas, por gentileza, fale desse momento que nos deixou excelentes lembranças. E estamos com uma saudade enorme de tudo aquilo que acontecia. Professor, o Castelinho, a Casa Cultural Aníbal Cury, foi também um pedido que a gente fez em Curitiba para o deputado. E quando a prefeitura tomou para si aquele prédio, foi colocado o nome dele. Na verdade, ele não queria que fosse o nome dele. Tudo isso as pessoas não sabem. Porque quando eu falei com ele, ele disse assim, que ele queria que pusesse o nome do pai dele, que era Salomão Cury, um dos primeiros aqui comerciantes e que também levou para frente esses filhos dentro da política, né? E nós então queríamos colocar, mas deu infelizmente o falecimento dele, e quando o Castelinho entrou realmente para a prefeitura, eles colocaram o nome de Casa Cultural Aníbal Cury, que está bem dado porque foi um trabalho dele em relação à doação para a cultura. Vieram aqui, inclusive os parentes dele, na época que eu trabalhava, ficaram muito felizes de ver do jeito como estava sendo cuidado o Castelinho. Porque nós tivemos um trabalho grande ali dentro. Nós cuidamos, que era um prédio tombado, até uma geladeira que eu quis pôr lá, eu não podia furar uma parede para passar o fio, porque era um prédio tombado. Então eu respeito muito essa parte e defendo muito esse patrimônio. Nós ali dentro fizemos várias atividades, nós tivemos várias exposições, vários concursos, várias apresentações musicais, palestras que foram dadas, tudo isso concorrendo para o engrandecimento da cultura, da educação dentro da nossa sociedade. Minha querida professora, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante presença aqui na CBN Vale do Iguaçu. Mas precisamos que a senhora deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, por gentileza. Muito obrigada, professora Aloísio, e aos ouvintes da CBN que estiveram atentos a tudo que a gente falou. A mensagem que eu posso deixar a todos vocês, emissora, comunidade, instituições, é de que nós preservemos a cultura. Porque um povo sem cultura, ele não existe. Na cultura está a nossa identidade, o amor por aquilo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos algo, jamais nós vamos gostar. Então, as pessoas que moram aqui,
que fazem parte da nossa sociedade, é que realmente podem dizer: eu posso fazer porque eu conheço esta cidade, eu conheço a cultura do povo que aqui vive. Em nome de toda a equipe, muito obrigado. E dona Terezinha, eu tenho certeza que tivemos uma aula maravilhosa e quarta-feira que vem, às 14h30, aqui na CBN, uma nova entrevista.